Hello, people! Espero que estejam tudo bem com vocês e com seus familiares, que todos estejam bem com saúde. Hoje falaremos um pouquinho sobre o Enem e resolveremos algumas questões. Mas antes disso, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Antes de abordar as questões da prova do Enem 2019, vamos rever um pouco sobre a organização desta prova. O Enem é dividido em duas partes: Ciências Humanas e suas tecnologias, no primeiro dia, e Matemática e suas tecnologias, no segundo dia. A prova de inglês acontece na primeira parte e no primeiro dia de aplicação. Ao receber a prova, você verá 10 questões de língua estrangeira, 5 de inglês, 5 de espanhol. Preste bem a atenção, você apenas responderá as questões referentes ao idioma escolhido no ato da inscrição. Por isso, deixará as outras questões de língua estrangeira em branco. Você já se deu conta de que acertar as 5 questões de inglês fará com que você acerte ao menos 11% desta prova e fará com que você esteja à frente de muitos candidatos que ignoraram tal percentual? Em geral, a prova de inglês do Enem testa a capacidade de analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da língua estrangeira, associar a língua estrangeira a informações, tecnologias e culturas com seu conhecimento de mundo, reconhecer o impacto social da língua e suas diversas funções. Para otimizar seu estudo, procure seguir algumas das seguintes estratégias de aprendizagem. Leia o enunciado em português antes de ler o texto. Mantenha-se atualizado nos temas, sempre fazendo leituras em inglês. Treine muito, resolvendo questões de provas anteriores. Vamos agora resolver questões do Enem 2019. Questão 1, Enem 2019. Como uma das dicas de aprendizagem diz, leia o enunciado da questão e depois volte ao texto. Neste caso, antecipo que o enunciado pede para identificar o tipo de educação das crianças estadunidenses na concepção da autora do texto. Para isso, é preciso relacionar a palavra criança aos seus predicados através da estrutura condicional if, mais oração no presente simples, que indica situações consideradas verdadeiras. Assim, são apresentadas várias situações vividas por crianças e suas consequências, como, por exemplo, if children live with kindness and consideration, they learn respect. Vamos agora para as questões e suas alternativas. Questão 1. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, letra A, temem quem as amedronta, B, aprendem com o que vivem, C, amam aqueles que as aceitam, D, são gentis quando respeitadas, ou E, ridicularizam quem as intimidam. A resposta correta é a letra B, aprendem com o que vivem. A relação estabelecida nas orações são de causa e consequência, ou seja, as crianças são resultado daquilo que vivem, daquilo que experimentam. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Questão 2, Enem 2019. Esta é uma questão em que saber o comando do enunciado irá ajudar você a otimizar o tempo de prova. Por isso, vamos às palavras-chave que estão presentes no comando de questão. Research, pesquisa. A growing number of studies,
um crescente número de estudos, e several studies, vários estudos. Além disso, o título do texto e sua organização nos indicam que se trata de um artigo. Sabemos que a leitura de artigos nos ajudam a formar opinião e embasar nossas visões de mundo. Desta forma, a autora escolhe tais palavras em um artigo para fortalecer suas conclusões sobre fatos comprovados, convencendo o leitor dos benefícios para a saúde quando se adota um animal de estimação. Vamos então analisar a questão e suas alternativas. Na questão 2 temos: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of studies e several studies, com o objetivo de, letra A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Letra E, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com os animais de estimação. A resposta correta é letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Nós vimos que essas palavras são usadas em geral em artigos para convencer o leitor sobre algum tema. Neste caso, a temática do texto era justamente a adoção de animais de estimação como um benefício para a saúde humana. Por isso, a resposta correta é a letra B. Questão 3, Enem 2019. Para aqueles que estão ligados em nossos vídeos, essa questão já foi trabalhada no vídeo sobre cartazes e cartoons. Assista novamente a esse vídeo e veja como explicamos também lá. Na questão 3, o candidato precisa entender a razão pela qual um dos personagens pergunta ao colega como ele liga aquela coisa. Aquela coisa é o livro. O fato do aluno usar o termo ligar associado ao livro mostra que os jovens não usam mais livros ou não estão habituados ao uso de ler em livros impressos. Então, vamos para a questão e suas alternativas. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando Turn this thing on, por letra A, suspeitar que o colega está com seu material por engano. B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D, entender como desligada a postura do colega. E, desconhecer como usar um livro impresso. A resposta correta, letra E, desconhecer como usar um livro impresso. Lembre-se que o colega perguntou ao outro, confuso, como ele ligaria aquela coisa, que era o livro. Logo, havia um distanciamento entre o livro e o hábito do colega. Lembre-se de que o gestual do jovem, aliado à genuína pergunta, mostra um desconhecimento de como usar um livro impresso. Logo, a resposta correta é a letra E. Questão 4. Nem sempre o comando da questão nos levará a um parágrafo em específico ou a um conjunto de palavras-chave para a resolução da questão.
Por isso, a prática da leitura de textos em inglês nos prepara para questões como esta. Na questão 3, o candidato precisa entender o posicionamento do autor em relação ao assunto obesidade no texto. Para isso, precisamos de forma geral compreender a progressão temática do texto. Inicialmente, o autor faz menção a um estudo sobre obesidade, indicando que o consumo de um produto em específico, aliado ao sedentarismo, leva à obesidade. Em seguida, o autor mostra dados numéricos sobre o aumento da ingestão calórica dos americanos e, por fim, diverge de estudos que demonizam ingredientes em específico, sem necessariamente oferecer soluções reais, apontando que os estudos sobre a obesidade continuam. Considerando essa análise, vamos para a questão e suas alternativas. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, letra A, defende o consumo liberado de açúcar? B, aponta a gordura como grande vilão da saúde? C, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? D, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Ou E, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos? A resposta correta é a letra D. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. No texto, percebemos que, ao final, o autor diverge de estudos que demonizam ingredientes em específico, mostrando que o assunto não pode ser dado como acabado e que mais pesquisas precisam ser realizadas. Logo, a resposta correta é a letra D. Questão 5. Na questão 5, o comando já nos diz que o texto elucida um tipo de sofrimento. Neste caso, o candidato precisa avaliar a causa deste sofrimento na canção de Madonna. Você já viu essa questão no nosso Facebook? Se não viu, volte lá e confira. Na canção, é possível perceber que a intérprete lamenta a morte de um amigo de 23 anos de idade de forma precoce e sem a chance de dizer adeus. Tendo tal análise em mente, vamos para a questão e suas alternativas. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, letra A, pela morte precoce de um amigo jovem? B, pelo término de um relacionamento amoroso? C, pela mudança de um amigo para outro país? D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos? E, pela traição por parte de pessoa próxima? A resposta correta é a letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Na prova do Enem, leitura e interpretação são fundamentais. Embora as questões possam não tratar diretamente de recursos linguísticos, tais elementos são importantes para compreender suas funções no contexto. Por isso, continue estudando conosco e prepare-se para conquistar sua vaga na universidade. Espero que tenham gostado. Continuem estudando conosco através da nossa página oficial no Facebook PVS Inglês. Até a próxima!